Imagina que você decidiu plantar café. Pegou uma boa parte do seu dinheiro guardado e você investiu em lavoura, comprou equipamentos, contratou técnicos, fez análise na sua propriedade, demorou 3 anos para começar a colher e está fazendo um trabalho minucioso para fazer aquele café ficar o mais gostoso possível. E aí, em pleno 2025, ainda tem gente que chega e desqualifica esse seu café só porque ele não é arábica. Essa é a sina do Juan Travain, o produtor que eu quero te apresentar hoje. É claro que o Juan não é nenhum coitadinho. Ele sabia muito bem onde estava se metendo e peitou esse desafio de fazer café robusta, de alta qualidade, em território amazônico, fazer uma cafeicultura responsável. Quer saber como é que foi essa história? É o tema do vídeo de hoje. O Juan foi o primeiro contato que a gente teve lá em Rondônia. Em 2021, a Kelly, do Portal Coffee, estava lá em Rondônia, fazendo um trabalho de jornalismo. A gente viu no Instagram que ela estava mostrando uns cafés diferentes, um tal de robusta amazônico. E aí a gente ficou, cara, maneiro isso, hein? Porque até então a gente estava trabalhando com arábica, o nosso projeto de Conilon tinha começado há uns 6 meses, e a gente já estava com a ideia de ter uma torrefação que era metade arábica, metade canéfora. Então a ideia de ter um robusta amazônico parecia muito maneira. E a gente mandou a letra, né? Pô, Kelly, arranja uma amostrinha aí pra gente. E foi justamente o Juan que mandou as amostras. Só que o Juan mandou a amostra crua e mandou uma amostra torrada. Fiquei, rapaz, ele não tá confiando em mim não. Eu falei com ele que eu sabia torrar conilon, que a gente já tava torrando há um tempão e tal. Mandou a amostra torrada, não tá botando fé em mim. E eu não sei até hoje qual o motivo dele mandar a amostra torrada. Mas ainda bem que ele mandou. Porque o sabor que eu senti naquele café, eu nunca tinha sentido em outro café na minha vida. Sabe a sensação de você provar um sabor e você pensar, cara, eu nunca imaginei que esse sabor existia? Foi o que eu senti nesse microlote que o Juan tinha mandado pra gente. Então, que bom que ele mandou torrado, que eu nunca pensaria em torrar um café pra chegar naquele sabor. E foi coisa de maluco. Porque o café, ele parecia que tinha uma textura de chocolate derretendo na boca. Eu nunca tinha provado um café com aquela cremosidade, com aquele frutado tão aromático. Vamos considerar que até então a gente tinha 6 meses de conilon, só que trabalham pouquíssimo com conilons fermentados. Basicamente só natural e descascado. E esse era um robusto amazônico fermentadão. Então ele foi muito diferente de tudo que eu provei na minha vida até aquele momento. Então foi um excelente ponto de partida pra gente falar, cara, queremos ter esses cafés aqui no Rio. E foi aí que nossa parceria com o Juan começou. E desde que a gente começou esse trabalho com o robusto amazônico, nós já fomos para Rondônia 2 vezes. Na primeira, a gente estava numa expedição que foi montada pela Associação de Produtores de Rondônia, junto com a própria Kelly, que tem uma empresa de viagens do mundo do café chamada Coffee Trips. Inclusive, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho, porque não tem nenhuma publi, não estou sendo pago para isso, mas eu adoro o trabalho da Kelly. Com o Coffee Trips, ela monta alguns roteiros em diferentes origens de café do Brasil. Tem interior de Minas, tem interior de São Paulo, tem Rondônia. Se você gosta de viajar, quer conhecer fazendas de café, quer viver uma experiência diferente, chama a Kelly lá no Coffee Trips, que eu acho que você vai se amarrar no próximo roteiro dela. E a nossa segunda ida para lá foi para participar de um experimento da Embrapa sobre cafés robustas ancestrais. A Embrapa de Rondônia tem uma pesquisa muito forte em materiais genéticos diferentes para fazer o melhoramento no robusta. E durante essa experiência, a gente pôde provar e avaliar a bebida de cafés muito antigos, cafés que não são plantados comercialmente há mais de 100 anos. E eu fiz um vídeo explicando direitinho como rolou essa experiência, eu vou deixar no card aqui na tela. Só clicar para você assistir. E aí nessa segunda visita, que a gente foi com mais calma, eu consegui entrevistar alguns desses personagens do Café de Rondônia. A Polly e o G. Anderson, eu já consegui colocar a entrevista aqui no canal. Vou até deixar os vídeos aqui nos cards. Mas o Juan, eu gravei a entrevista dele e acabei não editando. Na época eu não tive como editar e ele acabou ficando ali no HD, escondidinho. Por sorte eu tô gravando um curso novo e aí eu fui escavar o HD todo para pegar as mídias lá de Rondônia, para pegar outras viagens que a gente tinha feito também para colocar nesse curso novo. E eu achei essa entrevista do Juan. E aí eu não posso deixar essa entrevista sem vir aqui pro canal.
Primeiro, que o Juan é um grande parceiro nosso. E segundo, que eu tenho o objetivo de fazer entrevista com todos os produtores com quem a gente trabalha para te apresentar essas pessoas. Hoje em dia a gente já tem um monte de marcas de café e a tendência é que tenham mais ainda no futuro. E aí, sabe quando você vai comprar um vinho no mercado? Você chega lá na seção de vinho e tem dezenas de garrafas e é tanto rótulo que você até se perde. Eu acho que o café corre esse risco de você chegar para comprar um café no mercado e aí é tanta informação técnica. É o perfil de torra, é o processo desse café, é a data de torra, tem detalhe de sabor, que o nome do produtor ou da produtora acaba virando só um detalhe da embalagem. E pelo contrário, essa pessoa é importantíssima, porque primeiro que se não fosse o trabalho dessa pessoa, não teria esse café que você tem na sua mão, e segundo que o sabor desse café é um reflexo direto das decisões que esse produtor ou essa produtora tomou durante o processo de produzir esse café. Então, o sabor de um café, você pode contar que é um reflexo direto da personalidade desse produtor. E eu queria muito que você tivesse essa noção de quem são as pessoas que produziram o café que você está bebendo. Pelo menos se você está bebendo café com a gente aqui na Fãs. Então eu estou no firme propósito de entrevistar todos os produtores para você saber qual a cara dessas pessoas, qual o jeito delas, qual a história, como que elas foram parar no café. O Juan, você vai ver, ele é muito recente no café, ele vinha de outros negócios da família e caiu no café e com a sua personalidade própria, que é diferente das outras pessoas que eu já entrevistei aqui. E aí começa a fazer mais sentido quando eu te falo Juan Travaim, Poliana Perru, Venturim. Você vai começando a associar, ah, tá bom, é aquela pessoa que eu vi lá no vídeo do Pedro. Eu acho isso muito legal. Eu acho que o Café Especial ele também tem que ser sobre essa proximidade. Você saber quem são as pessoas responsáveis pelo seu café. Bom, dito tudo isso, espero que você goste da entrevista. Juan Travaim, o homem, a lenda. O cara que fez a gente começar a trabalhar com o Robusta Amazônico. Ó, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Você é da primeira geração da família que está mexendo com cafeicultura. Inclusive, seus irmãos mexem com negócios que são os mais variados possíveis, né? De onde que surgiu a ideia de mexer com café? Então, da nossa geração, nós somos o primeiro agora a plantar, né? Nós somos em 5 irmãos, sócios na cafeicultura, mas os nossos antepassados já mexeram com café, né? Meu pai veio de uma região muito produtora de café, que é Nova Venécia, né? No Espírito Santo. A minha mãe, né, veio de São Paulo, então lá o meu bisavô mexia com café, então a gente tem já uma geração lá atrás que mexeu com café. Houve um tempo que não se trabalhou mais com café e agora nós retornamos, né, a nossa geração retornou com café aqui em Rondônia, né? Antes lá no Espírito Santo mexia com conilon, lá em São Paulo mexia com arábica, né? Lá na região de Pereira Barreto, aquela região ali. E daí vieram os meus avós e meu pai para cá, para Rondônia. E aqui nós plantamos o Robusta Amazônica agora na geração dos filhos, né? Legal. E por que vocês decidiram fazer café de qualidade, ao invés de trabalhar só com commodity e vender com grandes volumes? Sim, os nossos negócios que a gente já trabalha hoje, né? É o parque mais recebe turista da região norte. O meu irmão tem uma fábrica de argamassa que representa 60% do mercado de Rondônia, né? Nós trabalhamos com iogurte também, que a gente tem uma aceitação com 84% de aprovação referente às outras marcas. Então, os nossos negócios sempre foram pautados pela qualidade, e isso já está dentro da gente, né? Então, quando a gente foi trabalhar com café, muita gente realmente falava que não se deveria investir em qualidade com canéfora, né? Mas a gente, desde o início, nós sempre tivemos muito perto da ciência, né? O Henrique virou até um irmão nosso, a gente, né, tem um respeito, um carinho muito grande por ele, e a gente sempre foi dialogar sobre o mundo, sobre o futuro da cafeicultura. E ele constatou que sim, que realmente o café ele é diferente, ele merece todo esse carinho, né, que a gente tem trabalhado. Então o nosso projeto sempre foi pautado pela qualidade, desde o início. E é até engraçado, porque quando a gente comprou os equipamentos,
teve muito cafeicultor de muito tempo na cafeicultura aqui em Rondônia que passava na frente dos equipamentos, chegaram 15 carretas de equipamento, né? E a pessoa falou, meu Deus do céu, vocês vão quebrar por estar fazendo isso, sabe? E aí ele falou, não, nós fizemos uma pesquisa, trabalhamos muito o projeto, né? Nós mudamos 14 vezes o nosso layout, o nosso modelo de negócio, 14, o layout dos equipamentos de pós-colheita. Então foi muito interessante ouvir, foi na época que a Três Corações vieram para cá, né? Conheci o Alex Atala, Silvio Leite, Léo Moço, tudo nessa época, e nós ouvimos muito esses profissionais sobre os caminhos que deveriam seguir, né? E também. Então foi muito interessante porque toda essa mudança fez com que os nossos equipamentos ficassem muito redondinho, né? O pós-colheita nosso ele é muito redondo, ele é um reloginho. E o que é legal, né, eu e meus irmãos, que toda essa tecnologia que nós colocamos na nossa propriedade é aberta a todos os outros produtores. Então, tem vários cafés, depois vocês estiveram aqui provando, né, muitos deles foram passados com a gente. Acho que acredito que na sua maioria que vieram dos produtores foram passados nos nossos equipamentos e a gente tem um carinho muito grande por isso, né, porque é muito legal quando você não pensa só em você pensa no coletivo, né? Eu acho que ninguém viria aqui para comprar só o café do Juan. As pessoas vêm aqui para comprar o café de um grupo de produtores. Então, essa é a nossa bandeira, né? A gente vai, mas a gente vai junto com outros parceiros, né? E é muito legal porque é uma troca, né? A gente também recebe informação dos amigos e a gente também ajuda no que a gente pode. Então a gente vira uma comunidade em prol da cafeicultura de qualidade. É muito bacana isso. Eu acho que é uma das principais características de Rondônia que diferencia de outras regiões, né? O quanto que tem união aqui de um grupo de produtores grande que se ajuda, que está fazendo pesquisa, que está inovando juntos. Eu acho que é muito legal essa pergunta, porque Rondônia era o patinho feio da cafeicultura mundial, né? E a gente tava tanto na merda que, assim, quando você tá muito, né, lá atrasado, muito ruim, você fala, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, porque nós estamos todo mundo aqui sofrendo, né? Então, a gente tinha o pior café do Brasil, né? Nós tínhamos a pior logística do Brasil e volume baixo de produção, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. E como fazer? É se unindo, né? Você tem que se unir para criar força, para criar conteúdo para você ir para frente, né? Então, a dificuldade gera, né, entrosamento, gera espírito de união, né? E esse espírito de união vem fazendo com que Rondônia se destaque a nível mundial, né? E muitas pessoas, tipo assim, Amazônia, todo mundo fala, vocês têm Amazônia, por isso que vocês vendem café. Ao contrário, a gente tem a Amazônia e por isso que a gente é mais vistoriado, o holofote está mais em cima, então tudo que a gente faz aqui realmente repercute a nível mundial. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que fazer aqui dentro, por isso que a gente trabalha muito essa questão, né, da sustentabilidade. Nós estamos fazendo um projeto agora que é o primeiro projeto da Embrapa Territorial sobre carbono e sobre toda essa parte ambiental do café. Tá, será que ele resgata mesmo? Tá, e se ele resgata a mesma coisa do que a mata que já existe? Ou sobre o capim que tá ali, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho não só do carbono no café, mas em comparativo com outras culturas, né? Então, é de fato muito interessante. E os dados vão mostrar, vai ser publicado em maio, e os dados vão mostrar que o café não desmata, né? O café não desmata a Amazônia. Ao contrário disso, o café ele ajuda a cuidar do desmatamento da Amazônia. Quando a pessoa está bem na propriedade dela, quando ela detém recurso financeiro, porque o café ele gera isso, ele não precisa sair de onde ele está para adentrar a Amazônia dentro. Então é muito importante a cafeicultura para a Amazônia. E tirando que 50% do custo de produção do café é mão de obra. Então, se é mão de obra, o dinheiro fica aqui na região, o produtor, a família dele fica aqui na região. E a gente vem trabalhando muito sobre isso, porque vender café não é só vender a qualidade, você tem que vender toda a história por trás dele, né? E tanto eu
como produtor, quanto os amigos nossos, a gente possui esse pensamento e a gente trabalha muito em prol disso. E hoje em dia você é presidente da Cafeirão, que é a cooperativa de produtores de café aqui de Rondônia. Qual o papel... Associação, desculpa. Perdão. A Cafeirão, qual o papel dela em fazer esse marketing, passar essa mensagem e mostrar para o mundo, olha, a gente está aqui fazendo um café sustentável, não estamos agredindo o meio ambiente, é um café de qualidade. É o papel dela para fazer isso ou ela tem outro papel mais voltado para o produtor? É justamente esse papel, é comunicação, porque o que a gente entende como uma associação? Nós somos um consultor de pontos, né? Agora eu estou falando como presidente da associação. Existe vários papéis, né? Existe o Juan, produtor de café, o Juan, presidente da associação. Então, como presidente da associação, o que eu falo assim para todos os amigos associados? Que nós somos um consultor de ponte. Se o produtor precisa de assistência técnica, nós temos a Emater, nós temos o Senar, que trabalha com assistência técnica. Se o produtor precisa de comunicação, de participar de eventos, de feiras, de viajar o mundo para trabalhar com café, para expor seu café, para montar sua marca nova de café, nós temos parceria com o Sebrae, com a SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Então, para a ciência, nós temos a Embrapa, que trabalha com a ciência, com pesquisa, com inovação, né? E aí eu posso elencar vários outros parceiros, né, a nível estadual, municipal, estadual e federal, né? A associação nossa começou com a indicação geográfica, né? A gente tinha associação, fizemos a indicação geográfica, que foi uma parceria com a BDI, né? E um instrutor muito bem capacitado, que é o Agnaldo Lima, que virou até um grande amigo e eu tenho um carinho muito grande por ele, né? E de ter feito, ajudar a gente nesse processo de criação da nossa indicação geográfica. Então, o que é a indicação geográfica? Para falar assim de maneira muito resumida, é colocar um CPF no seu café, né? Então eu estou testando que esse café é daqui, dessa região nossa, que tem 3 características principais, que forma o terroir, que é a genética do café, o bioma que está inserido, né, a biologia que está por trás do café e quem está produzindo esse café, né? Então nós temos a genética, o ambiente e as pessoas, que é o que quando a pessoa tomar uma xícara de café, ela vai receber, né? A genética do café, o ambiente que ele esteve envolvido, e é muito interessante que vai sair novos estudos sobre essa interação do pé de café com a biologia existente ali e quem está por trás produzindo aquele café, colhendo na hora certa, processando na hora certa. Então a associação, ela é a ponte que comunica o produtor com o governo, o produtor com o consumidor final, né? É esse trabalho que a gente vem fazendo. Perfeito. Queria falar agora da relação de vocês com a Embrapa. Eu vejo que o cultivo de canéfora ele se torna extremamente tecnificado de alguns anos para cá. Agricultura clonal, muita seleção genética, muito desenvolvimento de tecnologias de manejo. Desde o começo vocês estavam junto com a Embrapa, certo? Qual a importância da Embrapa para os produtores aqui de Rondônia? Quando eu entrei na cafeicultura, há 8 anos atrás, eu mapeei quem eram as pessoas que eu deveria seguir, né? E eu tenho um carinho muito grande com a Embrapa, porque lá atrás eu já participava do projeto Balde Cheio, que é da Embrapa, e eu vi o quão importante você estar perto da pesquisa, né? O produtor que está longe da pesquisa, ele é um produtor defasado, entendeu? Você precisa estar ligado o tempo todo com a pesquisa, porque é ali que todos os problemas que tem vai ser discutido e vocês vão procurar maneiras de resolvê-los, né? Então eu rapidamente mapeei o Henrique, foi a pessoa que eu tive contato na Embrapa, e ele realmente me colocou não só no mundo da ciência da cafeicultura, mas também das pessoas que envolvem a cafeicultura. E esse é o maior ganho, porque eu pude ter acesso a pesquisas de ponta, a questionamentos de ponta e o futuro do que eu estou fazendo. Então, eu, na verdade, eu não consigo viver sem a ciência, né? Porque
a partir do momento que eu parar de viver a ciência, eu estou parando de ser um produtor eficiente. E eu não vejo como você está não atrelado à eficiência. Hoje em dia o mundo vem evoluindo muito rápido e se você tomar uma decisão errada, você é muito penalizado por isso. Então é necessário o produtor estar sempre ao lado da pesquisa, sempre ao lado, né, desse trabalho científico que envolve o que ele for fazer, né? No leite eu passei por isso com o projeto Balde Cheio e no café eu também estou passando por isso. Por exemplo, recentemente agora a gente provou a origem dos cafés robustos amazônicos, a data atual dos cafés robustos amazônicos e o futuro que a gente pode trabalhar. Então, olha o tanto de informação, né, de característica que a gente já tem no estudo científico que vai me nortear o que eu tenho que plantar daqui para frente, né? Quais os clones que eu vou trabalhar, né? Você está entendendo o quão importante a ciência para nós produtores? Então, é um vínculo de dentro de casa, sabe? Eu vejo muito isso. Feito. Já matou 3 perguntas minhas aqui. Maravilha, o ritmo tá bom. Falando agora especificamente sobre mercado de robustas. No mercado nacional, primeiro. Quando você vai fazer alguma viagem, você vai para algum evento, ainda é uma grande surpresa que esteja sendo feito robustas aqui em Rondônia, e ainda por cima robustas finos, robustas especiais, com sabores espetaculares. Isso ainda choca alguma parte do mercado? Sim, é uma pergunta bem delicada, mas é importante falar sobre ela. Eu acho que, e a gente está falando aqui de coração aberto, né? Eu acho que é importante comunicar isso à cadeia também. Quando nós começamos a trabalhar com robusta fino, a gente viu que o mercado nacional ainda estava pouco especializado nessa linha de pensamento, né? Por isso que até a primeira colheita que nós fizemos já foi para exportação. A gente já estava exportando, o primeiro mercado que nós exportamos café foi para a Coreia do Sul, que é um mercado muito exigente em qualidade, e até na primeira exportação foi muito engraçado que eu não falei para ninguém, né? A gente estava em parceria com a cooperativa daqui, e nós resolvemos não falar para ninguém sobre a primeira exportação, porque a gente queria primeiro receber o feedback do nosso cliente, se realmente ele tinha gostado do produto. E o feedback que ele deu foi, cara, eu compro café da Índia, da Indonésia, robustas finos de lá, e o café de vocês está bebendo até mais do que o café daquelas origens. Tanto é que ele fez a recompra. Quando ele fez a recompra, daí sim, né, saiu publicação no Brasil inteiro, no C Café, enfim, saiu publicação em toda a mídia, né? E foi muito bacana porque a gente viu que nós estávamos no caminho certo. Porém, o mercado exterior estava valorizando mais o nosso produto do que o mercado interno. Então, o mercado exterior estava trabalhando melhor esse café, sabe? Então, nós começamos a focar em exportação, né? Começamos a focar em exportação, mas a gente viu que depois da pandemia houve uma mudança no Brasil e as indústrias brasileiras estão mais focadas agora em estar procurando informações, estar trabalhando com a gente do que antes. Porque elas viram a evolução desse café. Por exemplo, a indústria de solúvel viu que o nosso café rende 6% a mais do que outras espécies. Então, olha, imagina uma indústria gigante que torra muito café por dia, tem um rendimento 6% mais. Olha só o quanto de dinheiro que é isso, né? E a indústria de torrado e moído viu que tem um rendimento de 4% a mais. Então, é dinheiro, né? E se é dinheiro, beleza. Agora, mas a gente precisa ver o gosto popular. E aí, quando a gente coloca no mercado, os consumidores, ao tomar esse café, sente a sensação de que tá completo. É um café que é muito equilibrado pro gosto, pro paladar deles. E isso fez com que as pessoas queiram tomar o robusto amazônico. E a gente é muito feliz com isso, né? Porque a gente tem todo o mercado para frente para desenvolver isso no Brasil, né? E é uma planta muito saudável, uma planta muito doce. Todos os cafés, você vê que uma das características sensoriais que mais pega nas provas de café é a doçura do café. Realmente é um café muito corpado e doce, né? Então, até para a saúde é muito bom que a pessoa não tem essa necessidade tanta do açúcar, né? Então a gente viu esse potencial
e a gente vem trabalhando isso daí, muito no mercado externo ainda, mas a gente está vendo que está tendo uma mudança muito grande no mercado interno. O mercado interno está começando a ver que virou um negócio rentável. Quando a gente vai para a SIC, o stand de Rondônia ele tem sido bem bombado nos últimos anos. Teve até um dos anos que eu trabalhei lá com vocês e o stand não parou em nenhum momento. Quando vocês vão para feiras internacionais, tem esse frisson em cima do robusto amazônico? Sim, o stand da SIC, para vocês terem ideia, a gente começou a trabalhar com 15 quilos, 20 quilos de café. No último foi torrado 90 quilos de café servido em 3 dias de feira, né? Então, assim, a demanda foi muito alta, tanto é que a gente tinha um barista no primeiro evento e agora nós estávamos trabalhando com 4 baristas o tempo todo porque a demanda foi muito grande, né? E a gente não coloca café de produtor A ou produtor B, a gente trabalha o café característicos da região, então a gente trabalha com natural, um fermentado leve e um fermentado mais intenso, né? E fora esses 3 cafés, a gente trabalha muito com bebidas que dá para você incrementar, porque o que a gente entende? Que a gente tem que mostrar um modelo de negócio para quem for lá e for, eu posso trabalhar desse jeito na minha cafeteria. Então, o nosso intuito sempre é esse norte, sabe? O segundo fator é que a gente trabalha muito para levar os produtores para a feira. Por quê? Os produtores têm muito trabalho dentro da propriedade, porteira dentro. Só que eles precisam sair da porteira, eles precisam ter contato com o consumidor final, eles precisam aprender a pegar esse feedback do consumidor final para ele ver até mesmo se ele está indo no caminho correto, né? Então a gente trabalha muito com o governo do estado, com o Sebrae, para poder viabilizar a ida desses produtores para a feira, né? Porque é interessante eles passarem a história, passar as dificuldades, passar as conquistas para os consumidores que estão indo lá buscar informação e fechar negócio, né? Como a nossa associação, eu tenho uma frase assim que eu trabalho muito, né? Nunca o meu individual pode prevalecer sobre o coletivo. Então, quando a gente vai para a feira, os consumidores têm contato direto com os produtores, né? Os produtores que vão estar lá para receber eles. E isso tem gerado muito engajamento, né? Não é a associação que está fazendo a ponte de ficar intermediando. Não, a gente monta o modelo de negócio, mas a gente deixa o produtor, né? A gente, inclusive, incentiva ele a ter o contato com o comprador, para ele poder aprender esse mundo da comercialização. Maravilha. Para a gente finalizar, você entrou no café em 2017, se eu me lembro bem. Então a gente já está com 7 anos de estrada sua no Robusta. Eu vejo que você investe muito tempo, muita energia, muito dinheiro para colocar esse projeto para frente. O que do teu projeto de longo prazo que você viu lá em 2017, o que você já conseguiu realizar? E quando eu digo você, né, você junto com quem está junto contigo nesse grupo, e daqui para frente quais são os próximos passos que vocês vão ter? É uma pergunta, assim, bem abrangente no sentido do coração, né? Porque quando eu entrei no café, eu não queria fazer só pra mim. Difíceis perguntas. Porra, João, foda. Quando eu entrei no café, eu sempre tive o pensamento de não estar sozinho. Eu sempre tive o pensamento de que junto a gente vai bem mais, consegue alcançar novos horizontes, que às vezes sozinho você vai rápido, mas não chega tão longe, sabe? Então, sempre o nosso projeto foi pautado do coletivo, de levar as pessoas juntos, entendeu? E é muito difícil isso, porque você sozinho, você é você, né? Agora, você coletivo, você às vezes tá lá, mas você precisa retornar aqui para poder pegar o amigo que tá aqui e levar junto, né? Às vezes ele tá lá e você não entendeu também o porquê ele está lá e você tem que ir lá para poder entender o lado dele. Então é muito mais complexo, é muito mais difícil você ser coletivo, sabe? Mas eu que eu que sempre fui da família, né? A nossa família, a gente vive muito junto. Todos os nossos negócios são muito a gente toma café, almoça e janta junto, né? Então a gente é bem família mesmo.
E eu não via como fazer isso diferente de criar uma família do café, né? E é muito interessante que a gente começa não só a discutir café, mas discutir pessoas, né? E aí você vai aprendendo a viver no coletivo, que é difícil, né? Não é fácil você viver no coletivo, mas a gente vê que, inclusive na diretoria da associação, nós temos indígenas, nós temos adolescentes, nós temos pessoas que têm muito mais vivência do que a gente, né? Então a gente tem um coletivo de pensamentos, só que a decisão é uma só. Então eu acho que isso que é bacana, porque você pega vários tipos de pensamento, mas chega numa conclusão através do diálogo, através da conversa, né? E isso tem feito a gente evoluir muito, né? É muito interessante, assim, que nas reuniões a gente debate, quebra o pau, né? Discute tudo, tem pra discutir, mas é isso, tá bom pra todo mundo? Então fechou, então vamos, né? Então isso tem feito a gente ter muito acerto, sabe? Pelo feedback que eu tenho inclusive da mídia a nível mundial, tá muito interessante agora, porque tem grupos que querem vir trabalhar com a gente no Brasil. Por quê? Porque eles viram que a gente está fazendo a diferença, que a nossa fala está ecoando no mundo do café, sabe? E eu acredito que isso é devido a esse espírito coletivo, né? E eu tenho uma satisfação muito grande de estar trabalhando. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu tenho 35 anos, tenho pouca vivência de coletivo, eu sempre fui do mundo privado, mas eu tenho aprendido muito e eu acredito muito no jeito de fazer negócio dessa maneira, sabe? Com esse layout. Eu até conversei ontem com uma amiga, a gente voltando da área indígena, e eu falei, cara, antigamente os empresários, eles tinham aquele pensamento de, tipo assim, eu preciso quebrar meu concorrente, eu preciso prevalecer sobre tudo no mundo no meu mundo aqui, sabe? Tem que ser eu, né? Quanto maior eu fico, mais segurança eu tenho, então preciso destruir o mundo ao redor, entendeu? E o que é interessante, que a gente debatendo no carro, parece que tá mudando isso. Eu fiquei muito satisfeito com a conversa, porque parece que agora, não, a proteção não é você destruir a galera. A proteção maior é você engajar a galera pra gente trabalhar junto, tá ligado? Porque daí um defende o outro, um apoia o outro no projeto. Essa é a maior mudança que eu tô tendo, sabe? De visão em trabalhar coletivo. E isso é muito legal. Eu acho que o espírito de matilha mesmo, tá ligado? De unir, né, as pessoas em prol de um coletivo cria muito mais força do que você querer ser grande sozinho, né? Então, eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tô tendo no momento. Eu tô muito feliz com isso, porque poder ter esse tipo de insight com 35 anos, né? Eu sou uma pessoa muito jovem e ter esse tipo de... Eu acho que é Deus botando a mão falando, meu filho, é por aqui, entendeu? Então, eu tenho uma gratidão muito grande por estar vivenciando tudo isso. Obrigado, cara. Valeu mesmo pela conversa. É bonito demais ver o que vocês estão criando aqui em Rondônia. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, e vocês sabem que vocês já são irmãos nossos. Desde o início vocês participam da gente, né? Já participam aqui com a gente e vocês são esse futuro. Eu comentei sobre vocês até ontem com no carro, né? Você parou o doutorado de física para estar no mundo do café, então não é pouca coisa isso, né? Eu acho que é um pouco doido, inclusive, né? Porque quem faz doutorado de física tem que ser, né, bem fora da casinha. Mas eu acho que é o amor do café que nos conectou. E eu acho que a gente vai crescer muito, vocês principalmente vão crescer muito, porque vocês têm uma pegada totalmente diferente do que eu já vi na administração moderna. E isso que encanta a gente, por isso que faz a gente cada vez mais querer estar perto de vocês. Não só como negócio, mas principalmente como contato humano mesmo, sabe? De parceria, de amizade. Eu acho que é isso que me encanta muito e eu acredito que todos os produtores que estão junto nesse projeto sentem isso com vocês também. Na moral, vem cá. Show? Maneiro demais, né? Cara, eu gosto muito de ouvir o Juan falando. E eu acho muito legal que nessa entrevista ele vai permeando entre o Juan empresário e o Juan mais humano. Porque
a gente precisa sim se preocupar com o café dentro do CNPJ, ele tem que fazer sentido nas planilhas, o negócio tem que estar rodando redondinho, mas você vê que também tem muitas preocupações que são estritamente humanas, que é de trabalhar junto com outras pessoas, respeitar as diferenças e, apesar disso dar conflito, dar confusão, você tem que quebrar o pau de vez em quando para todo mundo conseguir trabalhar junto e se sentir respeitado. E um detalhe que eu acho que ele passa muito rápido, mas eu acho uma coisa muito rica, é que ele fala que lá na associação, tanto adolescentes quanto pessoas com mais experiência de vida são ouvidos. Isso faz uma diferença enorme e eu acho muito legal, porque a nossa sociedade hoje pensa o seguinte: a pessoa que é um adolescente, que é um jovem adulto, é inexperiente, não vai ter nada para acrescentar ao discurso. A pessoa que já é muito velha, ela tá fora de moda, tá desatualizada, então em termos de negócio principalmente, o que ela teria a acrescentar? Quando não, você vê que o pessoal lá em Rondônia está indo muito bem, principalmente porque eles estão dando ouvidos ao grupo todo, às necessidades de todo mundo e ao que todos podem acrescentar ali àquele trabalho. E bom, os resultados falam por si. Desde que eu comecei a acompanhar o pessoal do Robusta em 2021, ele só vem crescendo, o trabalho vem ficando mais forte, mais bonito, mais diverso, mais rico em cada ano que se passou até então. A gente está em 2025, eu já vi o pessoal conquistando a IG das Matas de Rondônia, com o discurso de sustentabilidade mais afinado que nunca, resultados científicos mais robustos a cada safra. Então, para você que ama café, eu recomendo que você olhe um pouquinho ali para o pessoal das Matas de Rondônia, que é um trabalho muito legal de se ver. Só tem uma coisa que eu fico muito triste vendo esse vídeo, que é lembrar que o Brasil é muito grande. Então todo mundo está muito distante de nós. Todos os produtores com quem a gente trabalha, Juan, Poliana, Geanderson, Ângela, Ivonete, Isaac e Lucas, Jean, tá todo mundo a pelo menos 14 horas de viagem da gente. Então não dá para ir toda hora. Acaba que a gente se vê mesmo só 1 a 2 vezes no ano. E aí, pô, eu queria ver mais essas pessoas, eu queria que elas estivessem mais perto da gente. E pra gente fechar bonito o vídeo, só falta uma coisa, que é o momento do jabá. O café de hoje é o café chocolate. Ao longo do ano, nós pegamos vários lotes de café com o Juan, e todos esses lotes acabam virando café chocolate, porque ele é um dos nossos cafés clássicos. A linha dos clássicos é o seguinte: em qualquer dia do ano que você entrar no nosso site, eles vão estar disponíveis, ao contrário dos microlotes, que são edições limitadas. Então, em qualquer dia do ano que você for lá no nosso site, foiscafés.com.br, vai ter o café chocolate disponível. A gente vai rodando alguns lotes diferentes, mas nós sempre buscamos cafés com características parecidas, que é o quê? Sabor de chocolate com frutas secas, um café que mostre muita doçura, que tenha amargor presente, mas o amargor ele não passa doçura, a gente torra de uma maneira que a doçura e o amargor ficam equilibrados. São cafés naturalmente com muito corpo, então na torra a gente só precisa evidenciar isso, e a acidez dele é lá embaixo. Então se você gosta de um café com essas características, encorpado, doce, intenso, com baixa acidez, o café chocolate é o café certo para você. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só você clicar, entrar no nosso site e fazer o seu pedido que a gente entrega aí na sua casa, em grãos ou moído, você que escolhe na hora da compra. Prontinho, espero que você tenha gostado do vídeo, e se você curte ver entrevistas, eu vou deixar mais uma aqui no card final, que é com a Poliana Perru, que é outro personagem super importante do Café lá de Rondônia. É só clicar e assistir. Te espero lá, hein?